Vamos até ao Parlamento para ouvir o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rio. Bom dia a todos. Estamos neste momento perante factos de enorme gravidade. Não conhecemos ainda a extensão de tudo o que está a acontecer, mas essa gravidade decorre desde logo da reunião de urgência que o Sr. Primeiro-Ministro teve e que acabou há poucos minutos com o Sr. Presidente da República. Não sabemos neste momento o que é que foi alvo de discussão nesta conversa, mas sei, isso eu sei, o que é que seria normal acontecer num país em que as instituições políticas estivessem a funcionar. Eu também não sei qual é o critério e o padrão ético do Sr. Primeiro-Ministro, desconfio que seja baixo, mas aquilo que aconteceria hoje num país em que as instituições políticas estivessem em funcionamento e num país em que a dimensão ética do Primeiro-Ministro correspondesse à exigência da função que desempenha, aquilo que aconteceria seria chegar o Primeiro-Ministro à conclusão que não tem condições para continuar a exercer funções. E passo a explicar porquê. Neste momento sabe-se que pelo menos 3 pessoas do círculo íntimo do Primeiro-Ministro foram detidas no âmbito de um processo que investiga suspeitas graves de corrupção. Primeira pessoa em causa, Vítor Scária, chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, envolvido no processo Galp, que pouco tempo depois de pagar uma multa, no fundo, em que reconhece o seu envolvimento nesse processo, foi de imediato reconduzido a funções próximas do seu Primeiro-Ministro. Vítor Scária, que esteve também ligado de forma muito direta a José Sócrates. Segunda pessoa detida, Lacerda Machado, o melhor amigo do Primeiro-Ministro, envolvido por decisão direta do seu Primeiro-Ministro em negócios da maior dimensão nos últimos anos em Portugal. E, portanto, há aqui estas questões que envolvem muito diretamente o Sr. Primeiro-Ministro. E terceira pessoa, que neste momento, ao que se sabe, foi constituída arguido, que é o Ministro João Galamba. Ministro João Galamba, a quem António Costa amarrou o seu futuro político, porque numa situação que nós, na altura, não conseguimos sequer perceber as razões que justificavam, insistiu contra tudo e contra todos, contra o país, em que João Galamba continuasse a ser Ministro do Governo de António Costa. E tivemos, ainda há poucos dias, no encerramento do debate do Orçamento, João Galamba a encerrar esse debate. Ora, isto é absolutamente inaceitável. Nós não podemos ter um país envolvido em podridão, em corrupção, em nepotismo e em incompetência, como aquilo que tem acontecido nesta matéria. E, portanto, se o Sr. Primeiro-Ministro não tem um padrão ético que imponha a sua demissão neste momento, eu faço um apelo ao Sr. Presidente da República. As instituições democráticas e políticas têm que funcionar. Nós não podemos ter um Primeiro-Ministro em funções com o seu círculo íntimo detido ou arguido num processo desta gravidade. O Sr. Primeiro-Ministro rodeou-se das pessoas que entendeu. Não teve critério ético para escolher Vítor Scária ou para ter uma amizade profunda e pessoal com Diogo Lacerda Machado ou para insistir contra tudo e contra todos na manutenção de João Galamba como Ministro. Deve agora assumir as suas responsabilidades de ter com isso afrontado o país e ter arrastado o país para um lamaçal onde só é possível sair com a renovação democrática que o sistema sempre pressupõe. Para ficar claro, esse apelo ao Presidente da República é para que haja dissolução do Parlamento? Eu não vejo, do ponto de vista daquilo que é... Aquilo que eu esperaria que acontecesse é que o Sr. Primeiro-Ministro pusesse a mão na consciência, se é que é capaz de a encontrar para lhe pôr a mão, e que apresentasse a sua demissão. Nós não podemos ter um governo em funções com o círculo íntimo do Primeiro-Ministro envolvido em factos desta gravidade. Mas se isso não acontecer, se o padrão ético a que o Sr. Primeiro-Ministro responde não for o adequado às instituições democráticas que devemos respeitar, então, se isto não justifica que o Sr. Presidente da República ponha ordem na casa e que dissolva a Assembleia da República e que permita a renovação democrática, política, institucional do país, então eu não sei o que é preciso mais acontecer no país. E a Iniciativa Liberal já nem espera sequer explicações do Primeiro-Ministro? Repare, o Sr. Primeiro-Ministro o que é que pode explicar quando tem o seu círculo íntimo detido ou arguido? João Galamba aparentemente é arguido neste processo. Diz que o Ministro Duarte Cordeiro também é. O que eu continuo a dizer é, se António Costa amarrou o seu futuro político a João Galamba, aliás, eu quero perguntar até uma coisa. Na altura
pareceu que era o primeiro-ministro que estava com teimosia. Eu quero perguntar, afinal, quem é que era refém de quem? Era João Galamba que estava refém de António Costa ou era António Costa que estava refém de João Galamba? O que é que se passa com João Galamba que implica que o primeiro-ministro insista contra tudo e contra todos na sua manutenção no governo? Como é que António Costa pode sair disto depois de afrontar o Sr. Presidente da República com João Galamba arguído? Como é que pode sair disto? Como é que é possível manter as instituições democráticas no nível e no padrão ético necessário para o país depois de todas estas questões? Como é que António Costa vai hoje ao seu Primeiro-Ministro com João Galamba arguído? Que papel vai lá fazer? Que papel vai fazer? E, portanto, basta, se é esse o caso que não sabemos, basta oferecer a cabeça de João Galamba depois de tudo o que aconteceu, eventualmente a cabeça de Duarte Cordeiro, vai ter estes dois ministros arguídos no governo, vai oferecê-los em bandeja para tentar ficar agarrado ao poder. Nada disso é aceitável. António Costa escolheu o seu próprio destino e o seu próprio destino está amarrado a João Galamba. Agora é só enfrentar as consequências. Mais uma pergunta? Se acha que é o momento próprio para o Presidente da República avançar com uma dissolução? Eu não consegui ouvir a pergunta. Se acha que é o momento próprio para o Presidente da República avançar para uma destituição? Eu faço a pergunta ao contrário. O que é preciso acontecer no país? Nós temos instabilidade governativa permanente. Tínhamos 13 membros do governo que tinham saído, agora veremos o que é que António Costa diz, o que é que quer fazer com isto. Mas eu continuo a perguntar, João Galamba e Duarte Cordeiro, se são arguídos, vão poder continuar no governo? Isso basta? E, portanto, a pergunta que eu faço é ao contrário. O que é preciso acontecer mais no país para que o Sr. Presidente da República devolva a palavra aos portugueses para avançarmos com uma situação de clarificação, de restituição do poder aos portugueses para renovarem o poder político, porque este poder político é instável, é incompetente, o país não cresce, é nepotista. O que é que falta mais para os portugueses poderem pronunciar? Rui Rocha, o líder do Iniciativa Liberal,